começar lendo com o verso 13, tá bom? Diz assim: pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Vamos orar e mantenha a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós queremos agradecer o teu nome pela nossa vida, pela vida dessas crianças, ó Deus, que vem à tua casa, que os pais, os avós, tios, a igreja traz, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade, por cada adulto, cada pessoa que adentrou a tua casa nesta noite, que a sua alma saiba que o Senhor o criou de forma extraordinária, que foi criada de forma sublime, que é único, ó Deus, para a tua glória. E queremos, ó Deus, que fale ao nosso coração, a nossa vida, falando ao coração dessas crianças, para que elas continuem crescendo em estatura e graça diante do Senhor, diante da família, diante da igreja, sendo, ó Deus, uma bênção na sociedade, sendo um agente de transformação nesta sociedade, ó Deus, e que cada um de nós possa ouvir e entender a tua palavra. Fale ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja. Irmãos, nesta última quinta-feira, você teve como um dia nacional de ação de graças. E aí você vê os americanos fazendo um dia de ação de graças de uma forma extremamente grande, ativa, como se fosse ao Natal, alguma festa extremamente bem decorada, bem bonita, muita coisa para comer também. E no Brasil também temos aí o nosso calendário, o Dia Nacional de Ação de Graças. Mas o cristão, ele dá ação de graças por N razões, né? Por várias coisas conquistadas, ou com resposta de oração, porque sente seu coração a produtividade, como você tem no Velho Testamento, como iniciou-se esse Dia Nacional de Ação de Graças, principalmente nos Estados Unidos, por uma boa produção. Mas cada cristão, qual é a razão que ele tem para dar graças a Deus? O Salmo 139 tem uma poesia que é extremamente interessante, tem algumas coisas aqui que pelas quais talvez você nunca tenha dado graças a Deus. No finalzinho de Romanos capítulo 11, Paulo vem escrevendo, levando um pensamento em direção ao homem se voltar para Deus, e de repente ele chega no final do 11 e diz: ó profundidade das riquezas, quão inescrutáveis são os conhecimentos de Deus. E diz: quem pois foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que depois fosse restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então a ele a glória eternamente, amém. Aí ele começa o capítulo 11 ao capítulo 12 chamando a atenção da igreja, dos cristãos, para que primeiro não se conforme com o mundo, mas transforme pela renovação da mente, apresentando o corpo ou ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ele diz: se assim se entende, se experimenta a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você olha também na mesma sequência, o capítulo 11 de Hebreus, em que tem lá os heróis da fé, não é herói como a nossa sociedade pensa, mas pessoas que foram mortas, cerradas ao meio, foram queimadas, outras tiveram grandes lutas, dificuldades e provações. No entanto, ele diz que todos venceram porque tinham algo em comum, e a Bíblia diz: por causa da fé. E aí começa o capítulo 12 então de Hebreus, dizendo: então nós também, visto que temos tão grande nuvem de testemunho, que é o pessoal do capítulo 11, eles então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e nos desembaraçando, e correndo olhando para o autor e consumador da fé. A dificuldade de hoje da corrida cristã é que muitos pararam de olhar para Cristo e olham para as situações de gratidão ou de lamento, como também no capítulo 11, que é um incentivo que narra toda a história, e ele chega no final dizendo que eram pessoas dos quais o mundo não era digno. Também nesse capítulo 11 de Romanos, quando ele explode num ato de emoção, mas consciência, claro, porque é inspirado por Deus,
para dizer que profundidade. E agora, voltando os olhos para o Salmo 139, que alguns chegam a pensar que foi Zacarias, outros chegam e diz aqui que é Davi que escreve. E aí eu quero que a gente pense sobre instante de gratidão ao Senhor, porque tem momento e tem instante de gratidão ao Senhor. Mas por que que ele dá graças ao Senhor? Ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. A palavra não me chegou à boca ou à língua, e o Senhor já conhece. Se eu digo, eu vou me esconder no mais profundo abismo, ele disse, o Senhor está lá também. Se eu digo, eu vou para as trevas, ele disse, não, as trevas e a luz são a mesma coisa. E aí ele vai descrevendo e dizendo, para onde me ausentarei da tua face? Ou seja, o cristão é alguém que quando fala, Deus já sabe, quando pensa, Deus já sabe. Não dá para se esconder, não dá para ficar distante, não tem lugar que seja longe dos olhos de Deus. E de repente ele chega nesse verso 13 e ele vai dizer o seguinte: pois tu me formaste no seio, tu me teceste no seio da minha mãe. Aqui começa uma história que talvez você realmente não tenha dado graças. Tem muita gente que reclama pela sua estrutura física, pela sua aparência, lamenta pelo seu ser, lamenta por tantas coisas na sua vida, e de repente ele diz o seguinte no verso 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Então primeiro ele toma a consciência de que, olha, eu sou exclusivamente obra de Deus. A íris dos meus olhos não tem igual, a minha digital não tem igual, meu DNA não tem igual. Eu sou uma obra exclusiva de Deus, e por isso eu dou graças a Deus, porque de uma forma assombrosamente extraordinária eu fui formado no seio, no interior, no útero da minha mãe, ou seja, o embrião, ainda tinha sido inconcebível lá, e disse: o Senhor me viu, e por isso eu te dou graças. Nesse verso 14, eu te dou graças, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem disso. Se a nossa alma sabe muito bem disto, de que fomos formados de forma extraordinária, então nós somos contentes conosco mesmo e somos capazes de dar graças a Deus. Ao contrário, lá de Provérbios 10, verso 27, que diz que os dias dos ímpios são abreviados. Eles colocam brevidade nos seus dias. E aí o que acontece com a vida do justo, que a sua alma reconhece, que foi formado de uma forma extraordinária? Verso de número 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Ele disse: isso é motivo para dar graça a Deus. Primeiro, fui formado de uma forma extraordinária, eu ainda não existia, o Senhor já me conhecia, os meus ossos já foram vistos pelo Senhor quando ainda não estavam lá. Ele disse: meus dias foram escritos e determinados. Isso não é simplesmente uma fatalidade que Deus vai dizer: olha, você vai viver X dias e aí acabou. Não, é que Deus tem a vida e tem os dias, tem os anos nas mãos deles. Ele disse: os anos da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor, misericórdia, ele sobe mais alguns anos, mas no final vai dar tudo em canseira e enfado, e por fim a própria morte. Mas o bom é o cristão saber, e a alma dele sabe, que ele foi formado de forma especial, que ele foi visto quando ainda não existia, que os seus ossos foram vistos, que os seus dias foram contados, que estão registrados e foram determinados pelo próprio Deus. Mas também a Bíblia diz que o justo é levado antes que venham os maus dias. O mais importante é saber que Romanos 8, 28
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O salmista diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós contamos os anos, e na verdade quando a gente diz assim, temos tantos anos, na verdade a gente podia registrar, foi menos tantos. Você nasce com uma cota, e cada ano vai diminuindo essa cota. E alguém diz assim, parabéns por mais um ano. Na verdade foi menos um ano. E aí nós vamos andando. Mas a Bíblia diz que o ímpio afirma que aquele que é plantado na casa do Senhor, ele diz, os justos florescerão na casa do Senhor. E quem diz isso é o ímpio. Ele disse, a minha alma se alegra em ouvir dos ímpios que dizem que os justos florescerão plantados na casa do Senhor e ainda velhos darão os seus frutos. Se a gente não tem o que agradecer, se a gente agradece apenas pelos bens, e não é pecado agradecer pelos bens, não é pecado agradecer pelo que tem, mas é importante agradecer pelo que somos, porque ele diz, nós fomos criados de forma extraordinária, os nossos dias foram determinados. Verso 17, ele diz que preciosa para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E ele vai dizer algo extraordinário, verso 18, se os contasse excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Nunca vai chegar ao fim os pensamentos de Deus e o que Ele tem para cada um de nós. Como disse Ana certas vezes, Senhor, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Há muitos cristãos ou membros de igreja que não derramam o seu coração, a sua alma diante do Senhor. Dão graças pela vida, dão graças pelo que conquistaram, dão graças pelos bens, dão graças por tantas coisas, mas é preciso dar graças pelo que você é, enquanto gente, enquanto vida, enquanto ser, e agradecer pelo seu corpo. Quantas pessoas morrem tentando dar um jeito no corpo, e por pequenas coisas, a vaidade exacerbada, e vão tentar consertar o que aparentemente não precisa, mas alguns vão tentar dar algum jeito. Claro que isso não é pecado, a não ser que isso exceda lá a sua razão, mas isso é importante se cuidar. Sim, a vaidade, existe uma que alguém chama vaidade santa, se cuidar. O corpo é o templo, o santuário de Deus, santuário do Espírito Santo, então se cuida, mas quando isso é exagerado, se torna pecado, e alguns colocam fim à própria vida. E o salmista diz, não, eu dou graças a Deus porque o Senhor me viu informe, porque os meus ossos estavam lá, não foi oculto ao Senhor, os dias foram contados, foram determinados, anos foram registrados, então de forma assombrosamente extraordinária, ele disse, eu dou graças ao Senhor, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então agradecer, porque somos peça única na hora da criação. Graças nós damos ao Senhor, porque os nossos dias foram contados e determinados, e assim ninguém é infeliz com a vida que recebeu de Deus, porque ele entende que todas as coisas cooperam para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Ele faz com que as coisas cooperam para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito, e graças nós damos ao Senhor, porque até os nossos dias foram contados e determinados. E se essa cota terminar amanhã, louvado seja Deus. Se a cota terminar daqui 90 anos, louvado seja o Senhor. Ele diz, se vivermos é para o Senhor, se morrermos é para o Senhor também. Então bendito seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 1, 3, o apóstolo Paulo diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Às vezes nós nem sabemos, mas algo está sendo preparado e de uma forma extraordinária para nós, e ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Se vivermos só no aqui e no agora, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, se tudo é só aqui, então nós somos pobres e miseráveis, porque a nossa vida só limita nisso daqui. E Paulo diz, não é bem aqui, é muito mais do que isso, e eu tenho que ter um coração grato. E ele disse, a minha alma sabe
que eu fui formado de uma forma extraordinária. A minha alma sabe que o Senhor me acompanha aonde quer que eu vá. Ele disse: as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha o que diz o verso número 10. Verso 9 e 10. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Não só guia, mas também sustenta. Verso 11. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Que bom isso, o cristão saber que foi criado e formado de uma forma extraordinária, que tem um cuidado de Deus, que é um Deus que nunca dorme. Salmo 121, ele diz que nada me encobre da benevolência, misericórdia e bondade de Deus. Então eu sou grato pelo que sou. Então, graças a Deus, porque de forma extraordinária, assombrosamente maravilhosa, Ele formou cada um de nós. Por isso, vamos continuar dando graças a Deus por tudo que Ele tem feito e porque Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar: te agradeço. Um ato de gratidão ao Senhor. Já nos preparando para ler o Salmo 139. O parte dele vai pensando nesses salmos. Por tudo que
E assim, ó Deus, nós queremos dar graça ao Teu nome, porque existimos, porque vivemos, porque convivemos, e damos-te graças porque somos tudo em Cristo Jesus. Damos-te graças pela maneira que fomos formados, graças te damos pela maneira que estamos sendo preservados, graças te damos porque habitaremos na eternidade com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar em tua casa nesta noite. Graças te damos pela família. Graças te damos, ó Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida. Graças te damos, ó Deus, pela nossa salvação, pelo perdão, pela redenção, pela justificação, pela comunhão que temos com o Senhor. Graças te damos pela ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. Graças te damos porque o Senhor nos ajuda na caminhada da fé, por meio do teu Santo Espírito. E assim, ó Deus, que a tua bênção eterna e soberana, a presença de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a paz e a comunhão do teu Santo Espírito, permaneça conosco, com todo o teu povo, hoje e eternamente. Amém.